A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 5ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Questão de ordem, vereadora Sandra Gileno. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Faz 15 dias eu tive a perda de um assessor meu, José Laurindo da Silva. Era um assessor que a gente chamava com o apelido dele de bombeiro. Era um grande guerreiro para nós, foi uma grande perda. E eu peço a Deus que conforte o coração da sua esposa e de todos os seus familiares. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Presidente, me parece que já foi solicitado um minuto de silêncio, né? No início da sessão. Vamos conceder novamente, vereador? Vossa Excelência pode fazer uso da palavra e solicitar. Sim, presidente, eu cheguei 2h07, e então não consegui. Eu queria aqui pedir um minuto de silêncio para o Pacheco, que é vizinho meu e do vereador Danilo, uma pessoa da nossa região, uma família grande. Pacheco é super conhecido pela sua Casa do Norte, ali do Micail. Trabalhou muito tempo no posto de gasolina, família grande. A filha dele, a Érica, e a Eliane, inclusive, trabalharam com o Dr. Ricardo Rui durante muitos anos. Infelizmente, lutou muito com câncer. Foi transferido há pouco tempo do Hospital Geral. Todos da região torcendo pelo Pacheco, mas, infelizmente, no Hospital São Paulo ele faleceu às 2h50 da manhã. E também, senhor presidente, conversando segunda-feira com a vereadora Janete, o Toninho, Toninho do Poço Shell, não sei se alguns vereadores já lavaram um carro lá, ali na Tiradentes, frente à ONG. Infelizmente, ele teve um problema passional, acabou matando uma pessoa e se matando, um homem tão tranquilo, honrado, mas tirou a sua vida. Também pediu um minuto de silêncio para o Toninho, que às vezes o homem perde a cabeça por certas situações. Mas, independente disso, a gente sabe que era uma pessoa boa e, no momento de estresse, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, que os dois estejam do lado do Senhor e aí no caminho da luz. Obrigado, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência, um minuto de silêncio a todos os citados aqui. Meus sentimentos aos familiares. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Suspendo por 10 minutos. Reaberto os trabalhos, suspendo por mais 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 18/24. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bens públicos municipais situados no loteamento Vila Nova Santa Cecília, mediante doação ao Fundo de Arrecadamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Autor, Prefeitura. Presidente, questão de ordem. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Presidente, eu tenho algumas emendas para apresentar nesse projeto. O senhor poderia suspender a sessão por 10 minutos? Estamos em processo de votação, vereador. Perfeito. Presidente, eu tenho emendas então para apresentar no segundo e no terceiro item. Então solicito que após a votação desse a gente possa discutir as outras emendas, por favor. Defiro o pedido de Vossa Obrigado, Excelência. presidente.
Encerrada a discussão e em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista o requerimento oral, de forma oral, do vereador Leandro Dourado, suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Item primeiro ao senhor secretário para a leitura. Desculpa, item segundo ao senhor secretário para a leitura. Item segundo. Discussão e votação do projeto de lei número 19/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem público municipal situado no loteamento Jardins do Líbano, mediante doação ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, CEF. Revoga a Lei número 7.574, de 6/7/17. Autor, Prefeitura. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, foi apresentado emenda a esse projeto pelo vereador Leandro Dourado e está pendente da minha assinatura, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, eu estou com um problema técnico aqui no acesso com relação a cadastro. Eu gostaria de ratificar a minha assinatura neste documento de forma a ficar registrado nas atas de trabalho desta casa para permitir o prosseguimento, senhor presidente. Para analisar os problemas técnicos, suspendo os trabalhos por 5 minutos. Obrigado. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão o Pela projeto ordem, senhor e as presidente. emendas. Questão de ordem. É porque eu queria, antes de começar a sessão... A gente está em processo de votação, eu suspendi por uma questão técnica do Dr. Lárcio Santos. Pode ser após a votação, vereadora? Não faltar luz. Em discussão o projeto e as emendas apresentadas em plenário. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 02. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Pela ordem, senhor presidente.
Em Pela votação. ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Para Janete. justificar o voto da emenda. Para justificar o voto, vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Sim. O senhor sabe, eu também, que bom que o senhor reafirma. Eu gostaria de justificar, primeiro, dizendo que essa emenda, ela é uma emenda importante, porque ela, o vereador Leandro Dourado, consigna no projeto 5% das unidades habitacionais destinadas a mães e pais e guardiões de pessoas autistas. Sabia, vereador Jorginho Mota? Então, é um projeto, primeiro, que a habitação é fundamental. E essa emenda, que agora eu justifico o voto, ela tem a importância de olhar para um setor que, a meu ver, é importante a gente dar atenção. Apesar disso, eu gostaria também de dizer a importância desse projeto, e por isso que eu estou discutindo, porque ele cria um projeto habitacional para a faixa número 1, que é da população que tem ou que ganha a família 2.640. Além disso, além de ser uma comunidade de baixa renda, o autor da atual emenda, ele coloca que tenha também nesse projeto prioridade dos autistas. Por isso, eu votei sim, apesar de todos saberem que aqui a base só vota o que vem do prefeito. O prefeito pode mandar ontem, que amanhã está votando, né? Não vai acontecer, não. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu votei nessa emenda por achar que a emenda aditiva número 2 dá importância de 5% para pais e mães de crianças autistas. Uma pena que foi derrubada a atual emenda. Vereador, é só ligar o microfone, Perdão. tem uma luzinha embaixo do microfone mas verde. que não tava ligado aqui, mas não estava saindo. Aí voltou. Questão de ordem? Desculpa pelo... Para justificar, vereador? Perdoa. Para justificar, presidente. Bom, serei breve. Essa emenda apresentada por mim, pelos vereadores, pelos demais vereadores, né, garantia que 5% das moradias, né, seriam destinadas para pais e mães com filhos autistas. Ou seja, a nossa manobra, a nossa tentativa aqui foi justamente poder prestigiar, né, e assegurar. A gente sabe a dificuldade, a gente tem colegas aqui, como o colega vereador Jorginho Mota, que sempre luta em defesa do autismo, né? E a dificuldade que esses pais e essas mães têm. Então, nada mais justo que a gente garantir que parte dessas moradias fossem destinadas a esses pais e mães. Lamentavelmente foi rejeitada e espero que as próximas emendas que a gente está tentando garantir, assegurar o bem-estar da população de Guarulhos, elas sejam apresentadas, né? E peço aos vereadores para que leiam, que nem o vereador Jorginho Mota, para não cometer o erro, vereador, de votar contrário a uma emenda que garantia, assegurava o direito dos autistas, a qual o senhor luta, defende tanto, tá, vereador? Entendo que foi um equívoco, né? E se pudesse voltar, eu sei que o senhor votaria e votaria favorável a essa emenda. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Artigo Mota. 151. Não, estamos em votação, vereador, para justificar o voto. Ah, tá bom. Então eu vou guardar. Em votação, a emenda aditiva número 01.
Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Presidente, podia proceder a leitura da emenda? Vereador, está no sistema, estamos em votação. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela Para ordem. justificar o voto, quem vai justificar? Eu. Para justificar o voto, primeiras damas, vereadora Janete Rocha Petá. Não Tá bom. gosto disso, mas tudo bem. Vossa Excelência tem prioridade. Olha, esse projeto, a nossa comissão foi unânime em aprovar esse projeto que ora discutimos, porque a cidade tem uma carência de habitação. Além de ter carência de habitação, tem várias comunidades, mais de 70 comunidades, que estão em área de risco, e por isso o vereador Leandro Dourado colocou uma emenda para que os moradores oriundos da comunidade Sata tenham acesso a esses projetos habitacionais. Eu sei que não é só comunidade Sata, tem Morro do Amor, tem outras comunidades que precisam. Então, eu quero deixar bem claro que moradia é uma prioridade. E, principalmente, você que está nos assistindo, moradia para a faixa de 1. A faixa 1 é para as famílias que ganham aproximadamente 2.640. Mas por que o GUT só entra agora? Essa é a minha crítica. Por que não entrou no período do ex-presidente? Porque ele sabia que não ia ter dinheiro. Agora ele sabe que no presidente Lula tem verbas para moradia. Então, só aviso que, infelizmente, ele não deveria ter mandado esse projeto no dia 15 de fevereiro. Ele deveria ter mandado esse projeto ano passado, para que houvesse viabilidade de não ser mais um fake news ou apenas vou fazer e, na prática, esse ano não será feito. Então, por isso, eu votarei no projeto e voto na emenda. Porque, a meu ver, a comunidade Sata necessita dessa prioridade, além de moradores desabrigados. Olha, vereadores e vereadoras, esse é um tema relevante. A moradia da cidade, a meu ver, nós temos que dar toda a importância. Por isso, aviso, vou votar sim, mas o fake news do prefeito não vai viabilizar, porque está entrando tardiamente. Pela ordem, presidente. Para justificar o voto, o vereador Jorginho Para Mota. justificar.
eu votei contra essa emenda e queria aproveitar o ensejo para falar para o vereador Leandro Dourado, eu que defendo muito a causa autista, até por ser autista, vereador, não há como votar positivamente numa emenda que nem passou pelas comissões, principalmente por essa emenda também ser inconstitucional. Então, não adianta a gente gastar energia em algo que não vai para frente. Então, eu queria convidar o senhor para a gente fazer um projeto junto para a causa autista. Projeto que a gente leve às comissões, projeto que a gente vá adiante. Aliás, vereador, queria aproveitar e perguntar para Vossa Excelência se Vossa Excelência está sabendo sobre a questão que o Estado está proibindo as nossas crianças de terem um atendimento das ATs, as atendentes terapêuticas nas escolas do Estado. Porque eu vi Vossa Excelência defendendo uma criança, apenas uma criança, a matrícula de uma criança que inclusive já estava matriculada no Estado, e Vossa Excelência sempre sobe a essa tribuna para falar mal da educação municipal. E pela primeira vez eu vi Vossa Excelência indo até a delegacia para matricular uma criança na escola municipal. Por que? A escola estadual não está boa, vereador? Mas, na verdade, foram transferidas 55 crianças. Não foi só a criança que Vossa Excelência estava defendendo. E aí eu pergunto, quando Vossa Excelência tiver e souber realmente como posiciona-se uma pauta referente ao autismo, eu peço a Vossa Excelência que façamos juntos, porque eu vou ter o maior prazer de apoiar Vossa Excelência, mesmo Vossa Excelência sendo de... Podemos chamar Vossa Excelência de oposição ou não? Não sei se Vossa Excelência é oposição. Então, chamar Vossa Excelência de oposição, Porque o que eu defendo de verdade, eu defendo a nossa causa, não só dos autistas, mas da pessoa com deficiência. Então, se tem um planejamento habitacional, não pode ser só para as crianças ou para os pais dos autistas. Tem que ser para a pessoa com deficiência. Por que só beneficiar a mãe e o pai dos autistas? Não, tem que beneficiar, então, os pais e as mães das pessoas das crianças com deficiência em geral. Então, eu peço ao vereador que se atente antes de citar o meu nome, de falar, porque, vereador, com relação ao autismo, eu falo com propriedade porque hoje eu não tenho uma associação, eu tenho um centro que atende quase 200 famílias. Então eu sei, sem a ajuda de dinheiro público, sem a ajuda da prefeitura, eu mantenho esse local com o meu salário de vereador. Então eu sei muito bem o que é ajudar as famílias atípicas, tá bom? Então peço ao vereador que estude um pouquinho, porque está travando a nossa sessão, porque está colocando emendas parlamentares aqui que são inconstitucionais. E acaba travando, e o pior, vereador, o senhor acaba, de certa forma, alimentando a ilusão de algumas pessoas. Não, claro, da causa, porque eu tenho certeza que a causa sabe que esse vereador tem um trabalho, um trabalho de responsabilidade, principalmente, um trabalho que sabe o que está fazendo, e nós não vamos entrar em qualquer bonde, não, para iludir as pessoas. Se o meu projeto do Centro de Referência do Autismo foi recusado porque não era constitucional, o senhor acha que essa emenda do senhor vai ser aprovada? Então, peço ao senhor que tente pelo menos se atentar e ver pelo menos o que manda a lei e o que a gente pode fazer aqui em cima. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, para justificar... Para justificar o voto, o vereador Leandro Dourado. Obrigado, presidente. Bom, essa emenda agora acabou de ser rejeitada, Foi uma emenda que garantia que 5%... PDT. Do PDT, vereador? Por enquanto, PDT ainda. E a vereadora Janete do PT, e Vossa Excelência do PDT. PDT. Então, essa emenda que foi rejeitada agora foi uma emenda voltada a que a gente estava garantindo 5% das moradias dessa área, para aquelas pessoas que saíram de uma forma covarde, de uma forma triste, lá da comunidade do Sata.
Então, nós, vereadores, recebemos aqui a população da comunidade do Sata, né, quando eles vieram aqui, que estava na iminência deles saírem, deles serem despejados, né, de uma forma covarde da própria casa, da moradia, do local onde eles estavam habituados. Né. Aqui na Câmara a gente se posicionou e falamos, olha, vocês podem ficar tranquilos que nós, vereadores, vamos fazer de tudo para garantir o bem-estar, o conforto, a segurança de vocês e a moradia de vocês, o que tiver ao nosso alcance. Mesmo o prefeito Guti não tomando providência nenhuma, né, dando, acho que, um auxílio aluguel de R$300, que era uma mixaria, né, para uma família inteira ter que morar, arrumar uma moradia que sabe que não vai conseguir com esse valor em canto nenhum. E aí, quando chega aqui para essa Casa de Leis, né, a nossa oportunidade, a oportunidade de nós garantirmos, né, o conforto, o bem-estar e o direito à residência dessas pessoas que foram despejadas da própria casa, né, infelizmente não foi aprovado. A emenda anterior, vereador Jorginho, eu até falei aqui que eu achava que o senhor tinha votado, tinha votado contrário por não ter conhecimento. Mas o senhor usou a tribuna ali, a outra, e falou que votou com conhecimento e sabendo que era 5% das moradias para pais e mães com filhos autistas. E o senhor falou que não iria votar porque entende que é inconstitucional. Constitucional e inconstitucional, vereador, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu acho que o que é mais válido aqui é a tentativa que a gente tem de poder ajudar. Porque se o prefeito Guti quiser direcionar dentro do projeto, ele poderia. Poderia. Se a gente tem uma emenda aqui, a emenda está aprovada, vereador, com a nossa emenda aprovada, o prefeito ele assegura 5% para as pessoas, para pais e mães, com crianças autistas. Né? Eu não sou autista, vereador, mas isso aí não me tira, né, o mérito de querer estar ajudando todo esse pessoal. Né? Igual querer estar ajudando o pessoal da comunidade do Sata. Né? A próxima emenda agora que vai vir, né, já vou até antecipar aqui para a gente não ficar sendo muito extenso, vai ser voltada a garantir 5% das moradias de toda essa área aí, que está situada ali no Jardim Líbano, né? Ou seja, 5% do pessoal da comunidade do Morro do Amor. O pessoal da comunidade do Morro do Amor, através do vereador Edmilson, salvo engano, esteve aqui na casa manifestando, né, vereador? E na época, eu acho que todos nós vereadores fizemos um pacto com o pessoal do Morro do Amor que iríamos ajudar eles. Iríamos levar em consideração, né, a aflição, a angústia que eles estavam sofrendo naquele momento. Ou seja, então chegou a nossa vez agora de quando eles chegarem aqui, não é a gente fazer discurso bonito aqui para agradar e receber aplausos enquanto o pessoal está aqui na galeria. Enquanto eles não estão aqui, é a hora que a gente tem que estar lutando e defendendo. Tem que estar lutando e defendendo. Não convoquei, mesmo sabendo que apresentaria essa emenda desde a outra semana, não convoquei o pessoal da comunidade do Sata para estar aqui, o pessoal da comunidade do Morro do Amor para estar aqui, para fazer motim, para querer receber aplausos. Estou apresentando sem que eles saibam. A gente está defendendo sem que eles saibam que a gente está defendendo eles aqui. E esse é o verdadeiro propósito de estar eleito vereador. É lutar e defender independente se a gente vai colher frutos positivos, se a gente vai ter voto ou não, se a gente vai ter aplauso ou não. Mas é fazer o que é certo e aquilo que é o correto. Obrigado, presidente. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, a vereadora Janete Pietá, do Partido dos Trabalhadores. O senhor é ótimo. Eu gostaria de justificar e dizer que a população merece respeito e, nesse sentido, nós temos, com estatística de 2020, aproximadamente 160 mil pessoas sem moradia e nós temos 72 mil imóveis em situação de risco. Gente, moradia é algo fundamental e eu defendo, não só defendo, como fiz arquitetura para isso. Mas, nesse momento, eu quero elogiar a política habitacional do presidente Lula, que não vai medir esforços para, nos seus 4 anos, construir e resolver o problema habitacional. Ele viveu na pele o problema de moradia. E, além disso, é uma questão de direito. Então, a única questão que eu coloco, inclusive na nossa comissão, nós gostaríamos de ter aprofundado, e o Guti, ele gosta de fazer tudo aí só para inglês ver, como diz o outro, ou para mostrar que vai fazer e não faz, qual é o número de moradias que vai ser construídos nessas 3 localidades. Já falou das 3, né? Que é o Sítio São Francisco, Santa Cecília e também o Jardim Líbano, que é ali perto da Vilani. Isso é uma questão relevante, porque as pessoas querem, e muitas pessoas já vivem na região e por isso querem saber, porque o ideal é ficar aonde estão, próximos aonde estão. Mas, mesmo assim, eu votei emendas que aperfeiçoavam o projeto. Vou continuar a dizer que o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, é muito importante e ele vai consolidar o Minha Casa, Minha Vida para essa faixa de renda urbana, a faixa 1, que é uma renda bruta mensal das famílias, a partir de R$ 2.640. Portanto, é um projeto digno de ser votado, sim. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Pela ordem, senhor presidente, eu vou justificar o voto. Para justificar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de me posicionar sobre esta matéria que está sendo tratada. Eu votei favoravelmente a esse projeto de lei, que é de iniciativa do Executivo Municipal e que trata da alienação de bem público municipal lá no bairro do Sítio São Francisco. E votei favoravelmente porque trata-se de uma alienação desse bem público e doação para a Caixa Econômica Federal para construir unidades habitacionais. Aliás, são 3 projetos, né? Sítio São Francisco, Santa Cecília e tem um outro que eu não estou me recordando aqui, que nós estamos discutindo e votando hoje. Eu só gostaria de lembrar que esse é um projeto que tem aqui recursos do governo federal, é um projeto da Caixa Econômica Federal que voltou a financiar a moradia popular, porque ficou os últimos 4 anos do governo anterior sem financiar moradia habitacional, sobretudo moradia para as populações de baixa renda no Brasil inteiro. E, estranhamente, senhores vereadores, eu li aqui a justificativa, o prefeito encaminhou para cá, falando
elogiando o programa Minha Casa Minha Vida, falando da importância para a cidade, e passa assim totalmente despercebido que é o mesmo prefeito da cidade de Guarulhos que questiona, participando de atos na Avenida Paulista, inclusive o resultado da eleição. São aqueles que se manifestam o tempo todo dizendo barbaridades e absurdos do tipo, vamos fechar o STF. São esses que estiveram na Avenida Paulista, inclusive, para defender um golpe. São os mesmos que estavam na Avenida Paulista que dizem que aqueles que coordenaram, participaram e atuaram no badernaço no dia 8 de janeiro são pessoas que não deveriam, a lei devia anistiar. Eles devem ser anistiados porque o que eles fizeram lá foi tranquilo. Está aí a farto material demais. No começo dizia o seguinte, não, a gente infiltrada. E depois se descobriu a verdade. Não tinha nada de gente infiltrada, era gente direcionada porque se vendeu a ideia de que terias um golpe militar precedido por uma explosão no aeroporto de Brasília, com um carro-tanque, precedido por ações em portas de quartéis. Inclusive, nós temos a representação guarulhense que hoje está presa. Essa mesma pessoa que estava pregando o golpe no dia 8 e que eu processei porque fez uma publicação a meu respeito, e ela sumiu, eu não vi, ela não conseguiu ser notificada, mas as forças aí judiciais, a estrutura judicial, localizou essa figura, identificou quem era, teve o julgamento e hoje se encontra presa. Então, eu só estou falando que o prefeito que não consegue ir a Brasília, da segunda cidade do estado de São Paulo, para ter a estatura de prefeito e participar de uma reunião com os ministérios, porque os ministérios são órgãos públicos. Eu já fui 2 vezes a Brasília e tinha convite para o prefeito ir, e o prefeito não foi. E o vereador Maurício Brinquim, inclusive, me acompanhou em uma das agendas. O prefeito simplesmente não foi, porque ele não tem tempo para ir a Brasília para tratar dos interesses do município. Porque ele confunde eleição com institucionalidade. A eleição passou, acabou, tem o resultado. Tem o resultado e tem um governo governando. Está aqui a prova. Vocês, vereadores e vereadoras, votaram alguma coisa aqui na época do inominável, de recursos para a cidade? Não, porque não tinha crédito aberto. Nós estamos votando agora. Isso aqui é governo federal. A relação com os municípios mudou. E o prefeito que não encontra tempo para ir até Brasília tratar dos interesses da cidade, ele arruma tempo para ir à Avenida Paulista. Se juntar àqueles que defenderam e continuam defendendo um golpe no país, continuam defendendo que a democracia é pouco importante. Democracia para quê? São os mesmos que o prefeito, infelizmente, não tem tempo para tratar dos altos interesses da cidade. Isso aqui é o alto interesse da cidade. Isso aqui faz sentido do nosso fazer político aqui na Câmara Municipal, trazendo mais moradias, mais habitação para a nossa cidade. O restante é conversa. Eu sei que o prefeito, ouvi dizer que o prefeito estaria ou está em Brasília no dia de hoje. Me falaram foi isso. Como não se tem o costume aqui de se ter agenda oficial, a gente não sabe com quem que ele foi falar. Entendeu? A gente não tem essa informação. Se as viagens internacionais, as várias que o prefeito já fez, também a gente conseguiu sequer um relatório para dizer, olha, o que aconteceu e quais os resultados para a cidade, e a pessoa fala assim, não, mas não é pago com dinheiro público. Mas a pessoa só está indo lá para representar o município. Se está representando o município, tem que prestar contas do que se fez lá, com relatório, disponibilizando no portal da transparência e assim por diante. Eu não poderia me furtar de fazer as considerações. Votei favoravelmente, vou votar no outro ainda falta um projeto, assim como votei nas emendas apresentadas pelo vereador Leandro Dourado, que também fez a defesa que eu achei desnecessário defender. Então, queria só me manifestar essa estranheza em relação a quando é para mandar projeto que vem recursos, o governo é um governo legítimo. Quando é para fazer média nas redes sociais, se alia àqueles que defendem o que há de pior e contra a democracia brasileira. Obrigado. Item terceiro, ao senhor secretário para a leitura. Item terceiro.
Primeira discussão e votação do projeto de lei 20/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem público municipal situado no loteamento Sítio São Francisco, mediante doação ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Revoga a Lei nº 7.286, de 27/6/14. Autor, Prefeitura. Pela ordem, presidente. Em discussão, o projeto e as emendas apresentadas em plenário. Para discutir? Para discutir. Para discutir, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, caros colegas, nós estamos aqui, de fato, votando nesse momento, enfrentando a votação de um projeto que é de relevância e importância para a cidade de Guarulhos. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque o assunto que trata deste projeto de lei voltado para o sítio São Francisco, de moradia popular, esta casa já o enfrentou e votou situação dessa natureza no ano de 2014, como se propõe revogar a lei que foi aprovada ainda na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida. E eu tenho toda a tranquilidade de me manifestar sobre esse tema, sustentando que naquela época, 2013, quando eu estive já vereador, junto com outros colegas, 14, 15, 16, nós votamos muitos projetos, tratando de criar mecanismos e condições para a construção de moradia popular, seja financiado pelo governo do Estado, o governo federal, Caixa Econômica Federal, enfim. Algo que trouxe tranquilidade para muitos da população guarulhense. Sabemos que a cidade tem aí diversas ações cíveis públicas contra o prefeito, contra quem administra a cidade, por conta de diversas moradias irregulares e que nós precisamos, a cidade precisa arrumar uma saída para esses que não têm a sua casa, a sua moradia de forma digna. E não poderia deixar de manifestar sobre essa propositura, tal qual é igual o item 1º e o item 2º que foi votado, por conta de que este governo que administra a cidade, ele não foi feliz ao longo destes 8 anos, que vai completar em dezembro, daqui a pouco, daqui 10 meses, não foi feliz porque não trabalhou esta situação de forma exemplar como se trabalhou no momento anterior. E eu não estou aqui por conta de defender o governo A, B ou C, mas fazendo um comparativo das ações positivas que o governo Guti não foi feliz de tratar da moradia popular como deve tratar de forma digna e respeitosa. Nós estamos aqui falando de uma lei que foi aprovada em 2014, por algum motivo a execução dessa lei com a Caixa Econômica Federal, com os ministérios pertinentes, principalmente o Ministério da Habitação, o governo local não foi capaz de conduzir e criar mecanismos de facilidade para as famílias vulneráveis, aquelas que mais precisam de políticas públicas, e aqui, sem dúvida nenhuma, moradia popular. Então, uma lei que foi aprovada há 10 anos atrás, nós estamos 10 anos depois, readequando os termos daquela lei, vereador Lamé, que lá naquela ocasião votamos juntos nessa lei, e nós estamos 10 anos depois votando algo que, de repente, já era para ter moradia edificada e trazendo conforto para muitos guarulhenses. Isso é fruto de um governo que não olha para as pessoas pobres, para as pessoas que precisam de políticas públicas, um governo que só tem interesse do poder pelo poder, porque ele poderia muito ter utilizado, na época do ex-presidente Michel Temer, do próprio o governo anterior do governo Bolsonaro, já que esse governo local diz que tem uma aliança forte de direita com o governo Bolsonaro, eu não consigo enxergar direita nenhuma, porque em um primeiro momento o Guti esteve no MDB, depois passou pelo PSB, então de direita, de esquerda não tem nada. O que ele tem aí é defender os interesses do poder pelo poder, não tem visão de direita nem de esquerda, coisa nenhuma.
Porque se tivesse visão, não fazia a baderna que um dia ocorreu no Legislativo, quando ele trouxe pizza, jogou pizza para tudo quanto é lado, quando nós tínhamos uma CEI de cassação do ex-prefeito Sebastião Almeida. Então, quem tem apego a valores e respeito não faz baixaria. Então, para mim, não tem esse negócio de direita e esquerda. Então, se ele tinha uma aliança forte com o governo Bolsonaro, por que não trouxe as moradias para a cidade? Por que não resolveu o problema das 120 ações cíveis públicas que trata das questões de moradia popular? Vai empurrar para o próximo governo? O governante é aquele que enfrenta o problema e traz a solução. E não 10 anos depois, lei essa, repito, que este vereador, o vereador Lamé, o ex-vereador Guti, votou ainda no ano de 2014. E nós estamos 10 anos depois, corrigindo os equívocos dessa lei, que nos 8 anos do governo Guti poderia ter sido enfrentada, senhoras e senhores. Então, aqui, muitas das vezes, nós ficamos enxugando gelo, sem fazer o encaminhamento merecido que a população merece. E isso, muitas das vezes, culpa não só desse legislativo, mas quem está à frente do executivo. Porque nós não podemos simplesmente estar revogando a Lei 7.291 de 2014, como a Lei 7.286 de 2014. Lei essas que trataram de moradia popular 10 anos atrás, que se o antigo governo do ex-prefeito Almeida não conseguiu executar os termos daquela lei, por que o Guti, no início do seu governo, não fez? Não fez porque é incapaz, porque é incompetente. Só sabe utilizar as redes sociais para maquiar a verdade dos fatos, como ele agora está buscando, através das redes sociais, dar uma suposta aparência que está preocupado com o mosquito da dengue nessa cidade. Só que ele não planejou os cuidados que deveria ter com toda a cidade de Guarulhos para proteger toda a população guarulhense. Este não é o verdadeiro síndico, aquele que se preocupa com o seu reduto, com a sua cidade. Preocupa sim, preocupa-se em fazer política do poder pelo poder. E nós não podemos admitir esse tipo de absurdo. Por essa razão aqui, o meu encaminhamento de discussão a esse projeto, deixar registrado que 10 anos depois nós estamos corrigindo falhas de um projeto que permite a construção de moradia popular e que o prefeito Guti, nos seus 8 anos de governo, não foi capaz de enfrentar esse malefício. Imagina quantos e quantos outros nós devemos ter na Secretaria de Habitação. Um governo que não planeja é a cidade que perde. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente a emenda aditiva número 02. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, a emenda aditiva número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Peraí, Síndico. Encerrada a votação. Rejeitada. Para justificar, Em votação. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, a vereadora Janete Rocha Petado, Partido dos Trabalhadores. Sim, senhor presidente do Partido da Cidadania. Então, por que eu votei a favor das duas emendas? Deixei para justificar. Uma, porque inclui também, assim como foi incluído o Morro da Sata, não, a comunidade Sata, agora o Morro do Amor. E, na verdade, Guarulhos tem várias regiões, e eu estive no Morro do Amor. Realmente, tem algumas casas comprometidas e que precisam de ser removidos para um lugar mais seguro. E um projeto habitacional é importante incluir. Mas a última emenda, eu gostaria de falar para todas e todas que o vereador Leandro Dourado foi muito feliz ao colocar a importância das mulheres vítimas de violência doméstica. Todos sabem que cresceu muito a violência doméstica e cresceu também o feminicídio. E essa emenda a um projeto importante, que é importante, porque nós temos um governo Lula que vai investir em habitação, que tenha uma porcentagem desses 3 locais, Santa Cecília, Jardim Líbano, que é lá no Araci, divisa lá com Vilani, ali próximo, e o sítio São Francisco, que tenha nessas 3 localidades uma porcentagem para as mulheres que sofrem violência. Por isso, eu votei sim e continuo dizendo, eu vou votar sim ao projeto, mas eu considero que foi relevante as emendas feitas pelo propositor, vereador Leandro Dourado. Pela ordem, presidente, para justificar. Para justificar o voto, vereador Leandro Dourado, do PDT. Obrigado, presidente. Bom, lamentavelmente essa emenda também foi rejeitada, né? Essa emenda aqui, ela garantia, segurava 5% das vagas dessas moradias para mulheres vítimas de violência doméstica, né? A qual a gente vem defendendo tantas vezes a gente vem aqui a essa tribuna, né, e falar de políticas públicas voltadas à defesa da mulher, né, políticas públicas voltadas em defesa de mulheres que sofrem agressões, e a gente acaba, por vezes, né, se furtando, esquecendo, né, que essas mulheres, por vezes, elas também estão numa situação aí de vulnerabilidade social muito grande. Quantas mulheres, né, que estão aí na fila aguardando uma moradia? Quantas dessas pessoas, por exemplo, quantas mulheres a gente não tem? Tanto, por exemplo, na comunidade do Sata, comunidade do Morro do Amor, né? Mulheres essas que foram vítimas também de violência doméstica. Então, ou seja, a proposta nossa aqui, volto a dizer, não estou me apelando ou discutindo a questão se é constitucional ou se é inconstitucional. Ao meu ver, a gente manda a nossa emenda aqui, aprova a emenda, sobe o projeto para o governo, depois se o prefeito quiser, ele que vete. O problema é do prefeito. Agora a gente tem que defender e tem que lutar em favor das pessoas que mais necessitam, né? Em favor de toda a população. Então é isso, presidente. Tentei aqui com as 4 emendas aqui garantir, assegurar, né, a moradia, tanto do pessoal do Morro do Amor, tanto quanto o pessoal da comunidade do Sata, né, também aos pais e mães, né, de filhos com autismo, e essa última agora, né, assegurando a moradia para mulheres vítimas de violência doméstica. Obrigado, presidente. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, presidente. Questão de ordem. Artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Jorginho Mota. Você é breve, presidente. Presidente, eu queria agradecer imensamente a visita das alunas de psicologia hoje, que tiveram no Espaço Azul, visitando o Espaço Azul, né, um espaço onde nós acolhemos as famílias atípicas. Então, eu queria deixar aqui registrado meu muito obrigado para a Rosângela, para Daniela, para a Fernanda e para a Rocha. Tá? Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado. Foi uma manhã muito agradável. Elas tiraram bastante dúvidas. Queria aproveitar aqui também para parabenizar o Colégio ENIAC pelo trabalho que faz, pela inclusão da nossa cidade também. Né? Deixar o meu abraço ao Rui, o mantenedor lá do Colégio ENIAC, e parabenizar toda a equipe, todas os estudantes de psicologia do ENIAC. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, só para comunicar que a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, presidida por este vereador, composta pelo vereador Gelé e vereador Rafael Acosta, nós estamos alterando o horário das nossas reuniões. Mantém o dia, quarta-feira, só que alterando das 11 da manhã para as 13 horas, às quartas-feiras. Registrado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Petá. Eu também gostaria de comunicar que a Comissão de Direitos Humanos mantém o mesmo dia, segunda-feira, porém o horário mudou para as 13 horas e 10 minutos. Então, Comissão de Direitos Humanos, às segundas-feiras, às 13 horas e 10 minutos. Registrado, vereadora. Item 4º, ao senhor secretário para leitura. Item 4º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2487/22. Dispõe sobre atendimento personalizado e possibilidade da escolha de profissional do sexo feminino às mulheres vítimas de violência sexual acolhida na rede de atendimento do Sistema Único de Saúde do município de Guarulhos. Autor, vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e em votação. Solicito aos senhores vereadores, utilize os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 5º, ao senhor secretário para leitura. Item 5º. Segunda discussão e votação do texto de substitutivo número 01 apresentado ao projeto de lei 1769/23. Denominação para a atual Rua 13, sem nomenclatura oficial, localizado no loteamento Parque Flamengo, bairro Morros, com início a Rua Ângela Papoto e término na Rua 16. Passa a denominar-se oficialmente Rua Rosa Augusta Simões. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6º, ao senhor secretário para a leitura. Item 6º. Só um minuto, vereador. Convido a vereadora Karina Soutur a assumir os trabalhos, tendo em vista o projeto de minha autoria.
Sexto. Item sexto, ao senhor secretário para a leitura. Única votação do projeto de decreto legislativo 1214/23. Institui no âmbito do município de Guarulhos a Comenda Municipal do Esporte de Guarulhos. Miltinho Ziller. Autor, vereador Ticiano Americano. A discussão desse projeto foi encerrada na 42ª sessão extraordinária realizada no dia 6 de novembro e a votação procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro de votos inferior a 23. Em votação, primeiramente a emenda modificativa número 1. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação, o projeto. Senhores vereadores, utilize os terminais para o voto eletrônico. Lamé. Encerrada a votação, aprovado. Baixe o decreto legislativo. Ao ver do senhor presidente Ticiano Americano e reassuma os trabalhos. Vai votar em segundo os 3 projetos. Item 7º, ao senhor secretário para leitura. Item 7º. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 512/23. Regulamenta a Lei Henri Borel no âmbito do município de Guarulhos para criar medidas de prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, nos termos da Lei Federal número 14.344, de 24 de maio de 22. Autor, vereadora doutora Márcia Tasquete. Em discussão? Encerrada a discussão e em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.